Eu sou Luciana Legge, tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje aqui represento todos os meus colegas diretores e conselheiros. Eu atuei por muitos anos em vigilância e por isso fui convidada para fazer a abertura desse evento. Peço desculpa que eu estou aqui na rua hoje, porque tem um evento que a minha filha dança balé, e então eu estou conciliando as duas atividades. Mas vamos falar um pouquinho sobre vigilância e saúde. A vigilância é o acompanhamento permanente da situação de saúde da população. Para isso, um conjunto de ações e práticas voltadas para a coleta e análise de dados sobre os riscos de saúde associados aos locais onde as pessoas vivem é necessário para que o seu propósito funcione. Vale destacar que as ações estão relacionadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência à saúde. Além da vigilância em saúde ser articulada com políticas públicas regionalizadas para garantir a atenção à saúde. Isso a gente viu muito bem nessa nossa pandemia de Covid, o quanto foi importante o trabalho da vigilância em saúde, para a gente conseguir identificar aqueles momentos em que nós poderíamos fazer um relaxamento das medidas de segurança, de biossegurança, e um momento em que nós tínhamos que aumentar essa forma de trabalho, aumentar a vigilância. Dito isso, essa noite o TRF preparou o seminário online intitulado Vigilância e Saúde, Auditoria no Processo de Gestão da Qualidade. O objetivo é abordar tópicos como perfil, comportamento e qualificação dos auditores, princípios de auditoria, planejamento e condução da auditoria, bem como relatório e plano de ação. Para falar sobre o tema, convidamos a tecnóloga de alimentos Marquelita Ribeiro Coimbra. A mediação do evento será de responsabilidade da farmacêutica industrial, mestre em ciências farmacêuticas e secretária do Grupo de Trabalho Técnico em Vigilância e Saúde, TRF-RS, Alianise da Silva Meira. E desde já, então, agradeço a todos os presentes por estarem aqui essa noite, em especial a Marquelita, por aceitar compartilhar seus conhecimentos conosco, e a Alianise, que faz parte do nosso GT, e muito nos orgulha. Antes de darmos início ao evento, gostaria de comunicar alguns recados importantes. Então, solicito que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Aproveito também para informar que vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido das palestrantes, quem tiver dúvida pode se inscrever no chat para falar. Nós vamos seguir a ordem do chat. Mas se a pessoa não quiser se manifestar oralmente, ela pode também fazer o questionamento através do chat, que será lido. Então, eu desejo a todos um excelente evento e passo a palavra para a Alianise, e peço desculpa a todos pela minha ausência, mas eu vou assistir depois, quando estiver disponível no acesso restrito, porque eu tenho um compromisso familiar, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço. Então, está passada a palavra, Alianise. Obrigada, Luciana. Então, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro seminário do GT de Vigilância e Saúde, eu espero que o primeiro de muitos que vem por aí. Nós temos um grupo bem legal trabalhando para fazer mais seminários para vocês. Hoje a gente vai falar, então, como a Luciana disse, de um tema que eu particularmente adoro, não só pelo tempo que eu trabalhei em vigilância, em fiscalização, mas por aquilo que a gente consegue tirar desse tema, quando uma auditoria ela é eficiente, quando ela é eficaz, pela questão pedagógica que a gente pode ter desse tema, né? Pela questão de melhoria contínua, melhoria do sistema de gestão. Então, a gente já está um pouquinho adiantado aqui da hora. Se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, coloquem no chat, lá no final a gente pode compilar, a gente vai... Vamos tentar fazer uma troca boa, uma troca grande, porque esse tema ele é muito importante, ele permeia tanto aí quem trabalha na vigilância e quanto quem trabalha no setor regulado, né? Então, eu vou passar direto aqui a palavra para a Marcelita, para a gente não se demorar e poder aproveitar esse tempo. Nós temos até as 20h30 para fazer a apresentação e depois mais 30 minutos de dúvidas. Tá, Marta, contigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer a confiança pelo convite, que me senti lisonjeada
de poder estar aqui com vocês. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre auditoria de qualidade e a importância que ela tem dentro de uma empresa, né? E qual é a intenção para qualquer segmento regulado aí e até requisito normativo que vem sendo uma exigência cada vez maior aí. Então, todas as normas de boas práticas, independente do segmento regulado, já vem com essa exigência, tá? Então, eu vou compartilhar aqui meus slides. Então, pessoal, eu gostaria de me apresentar para que vocês me conheçam. Eu trabalho na indústria há mais de 20 anos. Então, a minha formação é na área de alimentos e trabalhei aí 15 anos em indústria de alimentos. Depois eu acabei migrando aí para a área de produtos para a saúde e há 12 anos eu trabalho nessa área, sou apaixonada. Mas eu também trabalho aí na parte de saneantes, cosméticos, medicamentos na parte de operações, né, de fábrica e boas práticas. E trabalho com sistemas de gestão. Tá? Então, tanto algumas ISOs na área de sistema de gestão e muito forte com produtos para a saúde, né? Tanto o sistema de gestão para produtos para a saúde, que é a ISO 13485, assim como o sistema de gestão na área de alimentos e em outras áreas aí de laboratório e tudo mais. Então, eu atuo bastante na área regulada, que é onde eu tenho mais experiência e que eu vou tentar dividir com vocês aí esse conhecimento adquirido e a troca de informação, porque trabalhar na área regulada é todo dia descobrir que precisamos saber cada vez mais, né? É um mundo muito rico, com muitas informações, e todo dia é uma oportunidade de conhecer novas necessidades aí, e troca de informações importantes, novas regulações, novas normas. Então, eu trabalho muito com treinamento, né? Sou instrutora tanto pela minha empresa, sou instrutora do Instituto Racine, da SGS, da Mega Brasil. E então, trabalho aí Brasil todo, conheço muita gente, network, isso é muito bom aí para todo dia estar aprendendo, tá? Então, só para vocês me conhecerem aí um pouquinho, sempre trabalhei em processos industriais, qualidade, chão de fábrica, produção, muito forte, e importação, armazenamento, distribuição. Então, essa é o meu maior leque de conhecimento. Tá? Esses 12 anos aí, foi trabalhando muito forte com a área de produtos para a saúde, saneantes e cosméticos, tá bom? Então, qual é o objetivo de uma auditoria interna? A auditoria interna é a melhoria de um sistema. Assim como nós medimos um produto, avaliamos, inspecionamos um produto no seu recebimento, nas etapas do processo fabril, nós precisamos avaliar o nosso sistema de gestão. Como que nós fazemos a gestão da nossa empresa dentro das suas operações. E a auditoria interna, ela tem esse intuito de avaliar o desempenho do seu sistema de gestão. Afinal de contas, ele serve para direcionar uma empresa num único objetivo, né? O objetivo é da empresa. E quando fazemos a auditoria, é para avaliar o atendimento a esses requisitos. Assim como nós temos uma RDC 665 para as boas práticas de fabricação de produtos para a saúde e diagnóstico de uso in vitro, nós temos aí as boas práticas na área de alimentos, temos na área de medicamentos, RDC 47 para saneantes, 48 para cosméticos, e como outras normas que elas visam o quê? A saúde do paciente, a saúde do usuário, a saúde do consumidor, é a saúde pública. Então, não importa qual é o segmento regulado, nós temos as diretrizes que devem ser implementadas e mantidas através dos seus requisitos normativos, seja ele normativo
por base lei ou estatutário. E nós precisamos implementar, manter e avaliar a sua eficácia. E a forma de avaliar o sistema como um todo se chama auditoria interna. Tá? É claro que, para se fazer uma auditoria, nós temos requisitos também de condutas, de etapas a serem cumpridas. E hoje o que eu vou passar para vocês, é uma orientação da norma que nos dá as diretrizes para a auditoria. Agora, é claro que, quando nós falamos em inspeção sanitária, nós temos os requisitos de Anvisa. A Anvisa também tem os seus procedimentos internos, no qual estabelece que os fiscais, durante uma inspeção sanitária, têm um roteiro, um comportamento, uma conduta a ser seguida, que não vai ser com base nessa norma, mas vai ser com base nos procedimentos de Anvisa. Então, ela tem um procedimento interno no qual todos os fiscais devem seguir naquela conduta. Agora, qual vai ser o requisito que será utilizado para avaliar o sistema de gestão? Vai ser com base no critério que é a norma no qual a empresa tem que atender. E a 19.011, que ela está na versão de 2018, é a norma que ela serve para qualquer empresa, independente do porte, do segmento. Então, ela é uma ABNT, né, que ela nos dá essa diretriz aí de como executar a auditoria. E o que é uma auditoria? Conforme a ISO 9000, aí vocês devem estar perguntando, mas nós estamos falando de 19.011. O que a 9000 está fazendo aqui? É porque a família ISO, ela é composta de muitas normas. Entre elas, a 9000, que é como ela está aqui, hoje ela está na versão de 2015, ela é a norma que é de vocabulários e ela é que define o glossário, vamos dizer assim, de todas as ISOs. Aquele glossário básico. Então, ela é que vai definir aí as definições e vocabulário. No entanto, que se vocês pegarem a 9001, que é a norma de sistemas de gestão da qualidade, que pode ser utilizado por qualquer empresa, qualquer segmento, na parte de definições, ela chama a 9000. Porque ela não fala de definições, ela segue a definição dessa norma. Agora, se vocês pegarem uma ISO 13485, que é Sistemas de Gestão para Produtos para a Saúde e Requisitos Regulamentares, ela vai ter as definições macro de ISO utilizadas na 9, e ela só vai ter as definições para a área de produtos para a saúde. Se vocês pegarem uma ISO 22000, que é da área de alimentos, de sistemas de segurança de alimentos, vocês vão verificar que ela só tem definições específicas para o segmento e assim por diante, tá? As normas reguladoras, que são as RDCs para as boas práticas de fabricação, vocês vão ver que elas têm as definições semelhantes. Então, o que é a auditoria? É um processo sistemático. Isso quer dizer que ele serve para o meu sistema de gestão, e eu tenho que ter regras para isso. Documentado. Eu preciso ter um procedimento que estabeleça as diretrizes para a realização da auditoria. Né? Eu não posso só fazer auditoria ou pegar um calhamaço e sair auditando. Não, eu tenho etapas que devem ser cumpridas e eu tenho a conduta do auditor durante uma auditoria. Então, eu preciso documentar essas regras. E independente, isso quer dizer que o auditor, ele precisa não pode ter dependência direta sobre os processos que estão sendo auditados. Então, eu não posso
auditar o processo que eu executo, porque isso é conflito de interesses. Então, se eu sou uma pessoa responsável pelos recursos humanos de uma empresa, e nós temos várias normas que falam sobre essa etapa de treinamento, capacitação, descrição de cargo, responsabilidades, autoridades, quem é do RH não pode auditar o RH. Né? Então, eu preciso ser independente. Aí, para obter evidência, o que é evidência? É a prova. Eu vou coletar evidências que comprovam que eu estou atendendo os critérios da auditoria, que é a norma que eu vou avaliar. Então, se eu estou fazendo uma auditoria interna num fabricante, ou importador, ou distribuidor, ou armazenador de um produto para a saúde, eu vou fazer a evidência, coletar essa evidência e vou analisar com a norma. E vou verificar se o que está sendo atendido, o que está sendo feito, está atendendo ao requisito normativo. Tá? Aí eu comparo com a norma e verifico se está conforme. Se está conforme, atende a norma, está ok. Se não atende, está não conforme. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E essa norma, que é 19.011, ela que estabelece as diretrizes para auditorias, para todos os tipos de auditoria. Ela é que determina essas regras. Tá? Aí ela é que estabelece gestão e programas de auditoria, a realização de auditorias internas e auditoria externas. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre elas. A competência e avaliação dos auditores, porque tem regras para isso. Para você ser um auditor, você tem que ter a formação de auditor. Ninguém pode sair auditando sem ter a capacitação. Da mesma forma que um piloto de avião precisa ter a formação de piloto, o médico tem que ter a formação para poder exercer a medicina, um operador de máquina tem que ter treinamento, capacitação para poder treinar a máquina, um operador de empilhadeira tem que fazer o curso e ter a credencial que habilita ele ser um operador de empilhadeira, de acordo com uma ANR, nós precisamos ter a formação de auditor. Senão, não podemos auditar, e no dia de uma inspeção sanitária, pode até invalidar a sua auditoria, porque quem fez a auditoria não tem a formação na norma. Ok? Isso são a competência dos auditores, já vamos falar um pouquinho sobre ele. Auditores e as organizações. Então, quem que é o auditado? É a organização que está sendo auditada. Eu não audito pessoas, eu audito processos. Quem é o auditor? É a pessoa com competência para realizar a auditoria. E essa competência, ela se dá pela experiência e pela formação de auditor. E domínio na norma. Então, assim, se eu não tenho domínio na norma, não tenho domínio de processos, como que eu vou conseguir avaliar com critérios se eu não tenho domínio? Então, o auditor, ele vai ter essa formação de conhecimento do processo, conhecimento da norma, para eu poder avaliar. Eu não posso chegar a avaliar um processo, por exemplo, vou auditar a tua sala limpa. Se eu nunca conheci uma sala limpa, não faço ideia que critérios que eu utilizo para controlar uma sala limpa. Eu não conheço as ISOs que estabelecem classificação de uma sala limpa, que são 8 tipos de sala limpa, né? Critérios que estabelecem o nível da tua sala limpa. Se eu não tenho domínio e conhecimento de sala limpa, como que eu vou conseguir auditar se eu não conheço a norma, não conheço a RDC que eu estou auditando e não tenho experiência como auditor? Então, é a soma. Eu preciso conhecer processos, eu preciso dominar a norma que eu vou avaliar durante a auditoria e eu preciso ter a formação para saber realizar a auditoria.
E quem é o especialista? Que geralmente em auditoria interna é muito improvável que tenha um especialista acompanhando. Às vezes acontece, né? Porque a empresa ela pode contratar um auditor interno para fazer a realização da sua auditoria, tá? Realizar ela. Aí o especialista é a pessoa que ele vai auxiliar o auditor, mas ele não audita, ele orienta. Então, vamos dizer que eu vou auditar um processo que eu não conheço. Eu conheço o processo, mas não específico. Aí eu tenho um especialista que vai me orientar como que é esse processo, para que eu possa avaliar a sua eficácia durante a auditoria. Então, a auditoria interna é meio improvável. Isso acontece muito nas auditorias de certificação, tá? E essa norma, ela estabelece os princípios de uma auditoria. Então, os princípios é o quê? É verificar eventuais diferenças entre teoria, que é o que a norma estabelece, você tem um requisito ou mandatório, que ele é por uma norma, uma RDC, por exemplo, ou uma norma aplicável, que o exemplo é uma ISO. Que nem uma ISO é compulsória, né? Ela é aplicável, você implementa se você quiser. Então, se a empresa achar necessário, porque o mercado está cobrando, porque tem uma exigência de um cliente. Aí nós vamos verificar aquela norma em questão, fazemos auditoria para verificar se a norma está sendo atendida através dos seus procedimentos e a execução dos procedimentos na prática com os seus registros. Então, eu avalio os registros para atender os procedimentos que foram desenvolvidos para atender a norma. Afinal de contas, nenhuma norma vai estabelecer como você deve fazer. As normas, elas dão diretrizes do que deve ser feito. Como você vai fazer, você vai escrever nos seus procedimentos. E depois registrar conforme vai executando, para comprovar que você fez exatamente como foi estabelecido no procedimento para atender a norma. É baseada por amostragem. Não existe auditoria que você vai fazer um pente fino de gestão, eu estou falando, tá? Uma auditoria de gestão da qualidade, você não vai fazer um pente fino. Quem faz pente fino é você todos os dias no seu processo. Durante a auditoria, não é esse o foco, é por amostragem. E como que funciona? Nós vamos lá preparar a auditoria para coletar amostras. E eu vou avaliar essas amostras de acordo com a norma, procedimento e o que foi feito. Aí as pessoas me perguntam, nossa, mas como que você avalia se é por amostragem? Então, assim, pessoal, se você coleta uma amostra, a amostra está boa, tem uma tendência do sistema estar rodando. Afinal de contas, você pegou lá no meio do palheiro e tirou uma amostra, ela é aleatória. Agora, se você pega uma amostra, está ruim, você vai para uma segunda amostra. E quando o processo é crítico, você nunca vai se contentar com uma amostra. Quando é o processo de fabricação, quando ele é um processo que está relacionado a produto, aquilo que oferece risco à segurança e eficácia do produto, ou do serviço que você presta, você vai ter que coletar mais de uma amostra, porque uma não é o suficiente. Aí você coleta a primeira, coleta a segunda, as duas estão bem, há uma probabilidade de você ter o processo rodando muito bem. Agora, se você pega uma amostra, uma tá boa, a outra tá ruim, você vai para uma terceira, até uma quarta amostra. Se você pega a amostragem e você tem lá uma boa, uma ruim e uma terceira boa, pode ser que você realmente tenha pego aí um processo que não está bom, porque você não tem um mundo perfeito, você tem um mundo de excelência, onde você busca melhorar todos os dias. E as falhas, elas existem, né? O que não pode é ter reincidência das falhas. Então, quando você coleta uma amostragem e a amostragem está ruim, imagina se você fizer um pente fino, então. O quanto que deve estar muito ruim. E daí aquela história que falam assim, ai, mas o auditor tem dedo podre. Só pega isso em auditoria. Não, gente. Auditor não tem dedo podre. Ele escolheu aleatoriamente uma amostra.
Se ele pegou uma amostra ruim, outra amostra e outra amostra, o sistema tem problemas. Tá? Quando é uma amostra que ficou fora e ela é pontual, é natural. Né? Agora, quando você pegou muitas amostras fora, isso mostra que você tem problemas no seu sistema de gestão. Então, a auditoria ela é realizada por amostragem. Eu vou coletar as amostras e vou avaliar. Trabalha com evidências objetivas. Evidência, pessoal, é a prova. Auditor não acha, não infere, não deduz. O auditor trabalha com provas. Então, eu preciso coletar as evidências e comparar com o critério. E o critério pode ser o teu procedimento e a norma. Ou a norma, ou o procedimento. Porque, às vezes, o procedimento atende a norma, mas o que está sendo executado não atende o procedimento. Automaticamente, você vai ter uma não conformidade no procedimento e na norma. Né? Mas, eu faço para buscar evidências. Teoricamente, eu faço auditoria para verificar a conformidade. Eu não espero encontrar coisa ruim. Ao contrário, se eu tenho um sistema de gestão rodando, eu espero estar tudo bem. Alguém inspeciona produto lá no teu recebimento, esperando achar alguma coisa ruim? Não. Você só vai se certificar se está tudo bem, porque às vezes pode vir uma avaria, pode ter algum problema, né? Produto acabado, você espera que você produziu tudo redondinho. Até porque isso é perda, é dinheiro jogado fora. Você não está esperando achar produto fora das especificações. Então, a auditoria é a mesma coisa. É auditoria de qualidade. Eu estou olhando para verificar conformidade. Tá? Aí, trabalha com quem executa as atividades. Eu não posso entrevistar quem não executa, quem não conhece. Eu não vou chegar na evidência. Eu não vou conseguir avaliar a evidência se eu não entrevistar quem executa. Tá? Às vezes erramos aí, de entrevistar pessoas ou alguém querer responder pelos outros e você não chegar nas evidências desejáveis, né? Então, nós temos que executar a auditoria entrevistando pessoas que realizam aquela etapa do processo que se está avaliando. E é conduzida por pessoal qualificado independente, que é o auditor com formação de auditor, e independente, não pode estar auditando o seu próprio processo. Aí nós temos as classes da auditoria, que essa norma é que estabelece, tá? Marque, isso não está meio diferente com a vigilância sanitária. Só lembrando vocês, nós estamos falando de requisitos de auditoria interna com base na 19.011. Os critérios de inspeção sanitária é a regra da Anvisa, conforme o procedimento dela, que tem muitas semelhanças com essa norma. A diferença é que um fiscal ele te fiscaliza, tá? Mas a conduta tem sido cada vez mais próxima à auditoria interna mesmo. Aí, essa norma estabelece as classes de auditoria. Existem 3 classes. A de primeira parte, que são as auditorias internas. A auditoria interna é... Ai, desculpe. A auditoria interna é aquela que eu realizo dentro da minha empresa. E ela pode ser auditada pelo meu time de auditores, ou pelo menos uma dupla. Porque se eu tiver só um auditor interno, a minha auditoria não vai ser completa, porque ele não pode auditar o processo dele. Então, eu tenho que ter, no mínimo, uma dupla, ou uma equipe auditora. E ela pode ser realizada também, se eu não tenho essa equipe, ou se eu optar contratar um auditor interno de fora. Ah, eu vou contratar
O Lucas é um auditor interno habilitado, conhece muito, e eu vou contratar o auditor interno, o Lucas, para fazer auditoria no meu sistema de gestão com base na RDC 665, por exemplo. Eu posso, desde que o Lucas tenha formação, tenha experiência e consiga vir me avaliar de forma objetiva, tá? As auditorias de segunda parte são as auditorias realizadas em fornecedores. Essas auditorias, ela pode ser realizada pelo auditor, eu posso passar por auditoria pelo meu cliente, que é uma auditoria de segunda parte, ou eu posso auditar o meu fornecedor, o meu terceiro, o meu prestador de serviço. Qual é a diferença entre as duas? Que, para auditor interno na minha empresa, eu vou conduzir a minha auditoria com aquele critério que eu estabeleci. A minha empresa é de produtos para a saúde, eu vou conduzir a auditoria conforme a RDC 665. Se eu sou um fabricante de saneantes, RDC 47. Cosmético, RDC 48. Medicamentos, RDC, não lembro o nome dela, que é nova, né? Então, é de alimentos, a portaria tal. Então, eu vou conduzir de acordo com um requisito. Já de segunda parte, ela é um pouquinho diferente. Os requisitos. A conduta é a mesma, não muda nada. O que muda é o critério que eu vou auditar. Que ela pode ser baseada numa norma ou um pool de normas. Ou o requisito do cliente, ele pode definir o que ele quer avaliar. Se eu chegar lá e falar para vocês assim, eu fornecedor, tá? Eu vou querer auditar você como meu cliente com aqueles requisitos que eu acho importante para minha empresa. Eu vou definir meus requisitos. Ok, pessoal? Aí nós temos as auditorias de terceira parte. Essas auditorias, elas são auditorias independentes. Elas não são auditorias realizadas, elas são as auditorias de certificação. Um exemplo aí, tá? Auditoria de certificação das ISOs. Aí, qual é o critério? Critério é outro. Tá? Tem que seguir uma regra aí, de acordo com um organismo certificador, porque só o organismo certificador que pode realizar a auditoria de terceira parte, que é a famosa auditoria externa. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor agora. Qual é a formação do auditor interno para fazer auditoria de primeira parte e de segunda parte? Formação de auditor interno, que geralmente eles variam de 16 a 24 horas. Geralmente é 24 horas, tá? Vai fazer a interpretação de todos os requisitos, mais a formação interna, do auditor interno. Agora, a auditoria de terceira parte é outro mundo. Para você ser um auditor de terceira parte, você tem que ter a formação de auditor líder, que é outra regra, é no mínimo 5 dias de cursos, uma prova gigante que é avaliado pelo organismo certificador, pelo RAC ou pelo IRCA, que são os dois organismos que criam essas regras. Aí o RAC é nacional, Brasil, o IRCA é internacional. Então, pessoal, para você ser um auditor líder, você tem que primeiro fazer o curso de formação de auditor líder, ingressar num organismo certificador e ter toda aquela regra de algumas horas que você tem que fazer
o acompanhamento das auditorias que você entra mudo, sai calado, depois você faz auditoria e é avaliado por um auditor líder. Só então é que você tem uma credencial para ser auditor líder e você só vai atuar como auditor líder dentro desse organismo certificador. Porque é só um organismo certificador que pode fazer auditoria de certificação numa norma, que são as ISOs. E no Brasil, quem regulamenta os organismos certificadores é o Inmetro. Para o organismo chegar e falar assim, agora eu quero ser um organismo certificador para fazer auditoria de certificação de ISO 13485. Não é assim, eu quero. Ele vai ter que ele vai ter que passar pelo Inmetro. O Inmetro é que vai vir autorizar, que tem regras internas de certificação pelo Inmetro naquele organismo certificador. E ainda mais um crivo estabelecido nas regras do RAC ou do IRCA. E isso é importante vocês saberem. Então, não existe auditor líder para regulamento. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum auditor líder para RDC 16, 665 e para qualquer outro regulamento. Então, para as RDCs aí, a formação de auditor é interno. Ok? Aí as pessoas falam assim, eu vou passar por auditoria externa. Nossa, você vai certificar em que norma? Não, é na 665, a Marquelita vem fazer auditoria na minha empresa. Não, não é auditoria externa, é auditoria interna realizada por um auditor interno de fora. Auditor interno que você contratou. Ok, pessoal? Então, vocês não fazem auditoria externa em regulamento. Agora, se vocês querem optar por um sistema de gestão, implementar uma 9001 ou implementar uma norma do segmento no qual você atua, aí sim você vai ter que implementa o sistema de gestão, lá no final você vai fazer as medições dos processos, você vai fazer a sua auditoria interna, aí vem a auditoria de certificação, ok? Não vai certificar em nada, você vai manter as auditorias internas, que é regulamento. Todas as normas de boas práticas exigem auditoria interna e tem sempre um capítulo que vai falar sobre ela. Então, isso é rotina. Você tem que fazer, no mínimo uma vez ao ano, auditoria interna. Algumas normas já falam sobre auditoria anual e outras não. Tá? A RDC 665 não fala da periodicidade. A 47 e 48 já pede, né? Ficou claro aqui, pessoal? Aí existem outros tipos de auditoria, auditoria fiscal, financeira. A regra é a mesma, a não ser quando você tem aí uma auditoria fiscal de Receita Federal, que daí não é bem uma auditoria, né? É uma fiscalização. Ok, pessoal? Aí a abrangência da auditoria. Pessoal, ficou clara a formação dos auditores? Ficou? Agora nós vamos ver a abrangência da auditoria. A auditoria ela pode ser completa, parcial. A completa, eu vou fazer auditoria em todos os processos que a norma aborda. Todos. Então, eu vou fazer meu planejamento e vou avaliar todos. A parcial, eu vou fazer apenas em alguns processos. Só não esqueçam que dentro de um ano você tem que ter feito em todos. Mas é muito comum. Agora eu vou auditar só manufatura. Agora eu percebo assim, que eu tenho um processo vulnerável. Eu vou fazer uma auditoria naqueles processos. Aí a empresa pode optar. E a de acompanhamento é aquela auditoria que nós vamos fazer só para avaliar os resultados das
da auditoria, tá? A tratativa dos pontos de melhoria ou acompanhamento aí das não conformidades evidenciadas durante a auditoria para verificar a sua eficácia, tá bom? Aí, pessoal, nós temos as fases da auditoria. Essas fases, elas são 2, mas só para certificação. Eu tenho que explicar para vocês saberem, porque se eu falar só sobre auditoria interna, se algum dia alguém perguntar para vocês, vocês não vão saber. O foco aqui é a auditoria interna. Porém, eu preciso falar das diferenças, até porque aqui eu já expliquei as diferenças e de terceira parte vocês não fazem, só auditoria interna. Mas aqui eu também preciso orientar, né? Aí, as fases. Auditoria de primeira fase. Quando nós vamos certificar, por exemplo, numa ISO 13485, numa 22000, numa 9011, numa 17025, que é de laboratório, ou outra norma, para certificar num organismo certificador, nós temos 2 fases. E isso é regra mundial. A primeira fase é aonde o auditor, líder, vem avaliar a estrutura documental conforme a norma pede. Porque se os procedimentos que a norma pede não atenderem a norma, você vai ter não conformidade na execução. Só que nessa primeira fase, ela não se caracteriza a não conformidade, é apenas apontamentos. Aponta, melhora, e daí já agenda a segunda fase. A maioria das empresas já deixa agendado, primeira e segunda fase. Então, a segunda fase. Depois que adequou os documentos, vem a de segunda fase, que é verificar documento e evidências da execução, cara crachá, ok? Então, a segunda fase vem no segundo momento, onde é para valer a auditoria de conformidade. Eu sei o que a norma pede, eu já sei que os documentos da empresa atendem a norma, agora eu vou lá no teu processo, vou ver a norma, vou ver o seu procedimento, vou ver a execução das atividades estabelecidas do seu procedimento e vou comparar e ver a eficácia do resultado. A auditoria interna, pessoal, não tem isso. Auditoria interna nós fazemos direto na segunda fase. Vamos lá direto, pedir o procedimento, verificar a eficácia, verificar a execução e eficácia da execução. Tá? Então, anotem aí para não fazer confusão. Ok, pessoal? Aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vão me perguntando, tá? Vão anotando aí que lá no final a gente tira essas dúvidas. Agora, daqui para frente, tudo que nós vamos ver, que está com base na 19.011, é o que as normas pedem. Tanto as normas de gestão, que sempre vai ter um capítulo de auditoria interna, quanto as normas regulamentadoras. Todas as normas de boas práticas têm o capítulo de realização da auditoria interna. Ok, pessoal? Daqui para frente é a regra que você vai ter que colocar no seu procedimento. Então, eu vou pedir para que vocês vão anotando, porque eu vou explicar aqui o que é cada etapa, ok? Primeiro, nós temos que ter um programa de auditoria. Eu tenho que saber qual é a periodicidade das auditorias. Então, eu tenho que ter lá um planejamento. A minha auditoria anual, então, se eu fiz em outubro desse ano, eu tenho que fazer, teoricamente, até outubro do ano que vem. Até o final de outubro. Né? É dentro de um mês fechado aí. Então, você estabelece. É claro que, às vezes, a gente tem algumas tolerâncias, você pode ter alguns problemas aí que pode acontecer, mas que você dê aquela tolerância de um mês a mais e só. Senão, vai protelando, né?
Então, ela é anual, eu preciso realizar aí uma vez no ano. Então, a outubro, eu sei que até outubro do ano que vem eu preciso realizar a auditoria. Agora, se eu estabeleci que nos processos principais, críticos, eu faço a cada 6 meses, eu tenho que ter meu cronograma. Quais são os que eu faço a cada 6 meses? E a auditoria completa uma vez no ano. Ok, pessoal? Aí, quais são as etapas da auditoria? Eu já planejei. Então, minha auditoria, eu fiz em outubro desse ano, eu sei que até o ano que vem. Ah, mas o ano passado eu fiz em janeiro, então eu sei que eu tenho que me planejar, porque em janeiro agora eu tenho que fazer a auditoria interna na minha empresa. Aí eu tenho os passos. O que eu tenho que fazer quando eu vou fazer uma auditoria? Primeiro, eu tenho que fazer o meu planejamento, que é a minha preparação. Aí, a segunda etapa é realizar a auditoria. A terceira etapa é confeccionar o relatório. E a quarta etapa é acompanhar. Então, vamos lá. O que eu faço num planejamento? O planejamento, eu tenho que colocar no meu planejamento. Qual é o escopo da auditoria? Daqui a pouco eu vou explicar também, ó, dentro desses processos, a execução dela, tá? Então, dentro do meu planejamento, eu tenho que explicar qual é a intenção da minha auditoria. Sempre vai ser auditoria de conformidade, porque eu vou lá olhar se está tudo ok atendendo a norma. Né? Se estiver atendendo, ótimo, maravilhoso. Então, o escopo da auditoria, o que é o escopo? Eu preciso saber quais são os requisitos da norma que são aplicáveis e os que não são. Até porque as normas reguladoras, elas falam que quando algum requisito da norma não aplicar ao processo, você tem que justificar. Aquilo que não se aplica ao processo, eu não vou auditar. Não faz parte do processo. Isso é escopo. A minha auditoria é completa ou parcial? É escopo. Quais são os requisitos que fazem parte do escopo da minha auditoria? Aí eu vou colocar no escopo o meu planejamento, ok? Aí eu preciso, dentro desse planejamento, dizer quais são as atividades. Olha, eu vou mostrar um modelo aqui para vocês, tá vendo? Vocês estão vendo? Não é que tem que ser assim. Isso aqui é um modelo só. Então, nós temos aqui, ó, o que a norma pede. Qual que é o propósito da auditoria? Auditoria interna de conformidade. Qual que é a extensão auditoria completa? Qual é o critério, que são as normas? ISO 13485 e a RDC 16, que ela foi revogada, né? Ela não existe, isso aqui é só um exemplo. Agora é a 665. Qual é a data da auditoria? 14, 15, 16, 17, 18 de março de 2022. Aí, o que a norma pede nesse planejamento? Eu tenho que estabelecer o que é que eu vou fazer. Então, eu tenho os processos que eu vou auditar, o requisito das normas, eu tenho que colocar. Quem são os auditores? E o horário que eu vou auditar esses processos, porque as pessoas precisam se planejar. Afinal de contas, a auditoria é planejada. Você não pode chegar de sopetão. Então, você vai fazer esse planejamento. Quem que você vai auditar, qual vai ser o horário, reunião de abertura, quais são os processos. Então, aqui nós temos, deixa eu até congelar, para facilitar a verificação de vocês aqui, ó. Aí vocês conseguem ver quais são as normas, ó. O processo e os requisitos da RDC e da 13485 que eu vou auditar nesse processo. O intervalo de almoço, aí a qualidade, os requisitos, tá vendo? Ó? Tudo que a norma pede. E eu tenho que contemplar todos os requisitos, porque eu não posso deixar nada. A norma, ela é completa, eu tenho que auditar todinha.
Projeto de desenvolvimento, quais são os requisitos da norma que eu verifico, né? E assim por diante, tá vendo? Até o final. Aí, esse é o meu planejamento que eu vou fazer. E eu vou fazer com antecedência, de forma planejada. Então, eu monto ele. E quando tiver fechado, é isso mesmo, está confirmado, todos os processos estão envolvidos, todos os requisitos da norma contemplados nesse planejamento, eu vou enviar com antecedência, comunicando a auditoria interna para todas as pessoas envolvidas na empresa, ok? Nessa primeira etapa. Aí todo mundo já sabe, já confirmou, eu enviei lá 15 dias antes, dá tempo suficiente das pessoas se prepararem para poder mostrar as evidências que serão coletadas, ok? Então, vocês viram que as pessoas já vão saber aqui o que elas vão ser auditadas, o horário e o requisito da norma. Ó. Elas já sabem que elas têm que estar preparadas documentalmente e as suas operações para poder mostrar aí para apresentar durante a auditoria. Aí, chegou o grande dia. Chegou o dia da auditoria, que é a segunda etapa aqui. Vamos ver o que é que nós temos que fazer nessa segunda etapa. Chegou o grande dia, todos já sabem. Lá na comunicação, eu já avisei que a auditoria vai ser tal dia, tal horário, no auditório ou numa sala, onde vai ser feita a reunião de abertura. Quais são os passos para a realização da auditoria quando chega no grande dia? A auditoria ela é constituída por esses itens aqui, ó. Reunião de abertura, a condução, que é realização da auditoria. Quando finaliza a auditoria, nós temos a reunião com a equipe, quando é realizada por uma equipe, porque se ela for realizada por equipe sozinha, é bem provável que eu não vou fazer essa reunião, mas eu vou precisar pensar um pouquinho antes de fazer a reunião de encerramento. Porque é tanta informação, gente, que a gente tem que pensar. É muita informação coletada. Aí a reunião de encerramento e o relatório, e a entrega do relatório e a auditoria de acompanhamento, ok? Então, o que nós fazemos numa reunião de abertura? É para formalizar a auditoria, é nessa reunião que nós vamos explicar qual que é o propósito, que é a reunião de conformidade, que é a auditoria interna melhoria, que é a grande oportunidade de avaliar o sistema de gestão, é a oportunidade de verificar o quanto de melhoria já foi feito, o quanto que a empresa já se desenvolveu de um ano para o outro. Né? Você vai explicar os horários aí, além de explicar que a auditoria é de conformidade, também você vai explicar que eu vou coletar evidências de conformidade, mas se porventura eu encontrar alguma não conformidade, alguma evidência de não conformidade ou de oportunidade de melhoria, o auditado será comunicado imediatamente, porque é uma coisa natural. Né? Outra coisa que a gente sempre fala na reunião de abertura, se caso tiver algum documento confidencial, ele pode ser mostrado, só comunicar que ele é confidencial, porque daí nada do seu conteúdo vai para o relatório, tá? Confirmar o horário da reunião de encerramento, aí tudo bonitinho, se tem alguma dúvida, se tem que alinhar algum horário. Ótimo. Finalizou a reunião de auditoria, a reunião de abertura, inicia a auditoria daquele primeiro processo que estava no seu planejamento. Aí vamos iniciar a condução da auditoria, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, tá? E essa condução da auditoria é sempre de maneira muito tranquila, porque você é auditor e você não é Deus,
E o fato de ser um auditor interno não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Eu sempre brinco, olha, que quando estamos fazendo auditoria interna, nós estamos auditores. Daqui a pouco acaba a parte da auditoria, você será o auditado. Como é que você gosta de ser tratado por um auditor? Na grosseria, na arrogância? Não. O processo de auditoria é melhoria. Eu não estou auditando pessoas, eu audito processos. E eu estou lá somente para verificar as evidências. Isso quer dizer que o auditor não acha, não deduz, não infere. O auditor trabalha com evidências. Um juiz dá uma sentença sem evidência, sem prova? E por que o auditor vai achar e querer dar uma evidência sem prova? Então, você está lá para avaliar o sistema de gestão, não sabatinar ninguém. Então, você vai conduzir a auditoria perguntando para as pessoas certas, informando, criando um roteiro dessa auditoria. O auditor, ele precisa se preparar para fazer essa auditoria. Então, antes mesmo de chegar nesse grande dia, o auditor já fez o seu roteiro. Eu não posso pegar o meu calhamaço e achar que eu vou auditar. Não, eu tenho que saber o que eu vou avaliar em cada processo que eu vou auditar. Eu vou lá no setor de compras. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, me apresentar, perguntar o nome da pessoa que vai ser auditada, o nome, sobrenome e qual é a função, porque quando eu for lá no RH no final da auditoria, eu vou ver se ele tem treinamento, qual que é a qualificação, tudo o que está nos documentos lá. Aí eu já vou anotando. Quando eu vou auditar o compras, que eu estou pegando como um exemplo, né? Eu preciso fazer o quê? A minha trilha de auditoria. Primeira coisa que eu vou fazer é pedir o procedimento, depois que me apresentei, perguntei o nome, expliquei que é uma auditoria de conformidade, né? Eu vou pedir o procedimento. Eu não posso auditar um processo se eu não li o procedimento daquele processo. Eu não audito compra só olhando a RDC. Eu tenho que saber o que ele fez no procedimento para atender a RDC. Então, eu vou ler o procedimento de compras, entender a regra, afinal de contas, a RDC não fala como tem que ser feito, ela só fala que deve. Aí eu vou ler o procedimento, vou ver a regra de compras, como que funciona, aonde que gera a ordem de compra, onde que está a especificação do produto. Aí eu li o procedimento, entendi todo o procedimento de compras e a regra interna. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar, então, uma ordem de compra de um produto que foi adquirido. E, de preferência, que já tenha sido recebido para eu poder avaliar ele depois lá no almoxarifado. Então, eu vou olhar essa ordem de compras. O que eu tenho que saber e olhar nessa ordem de compras? Qual é o produto? E se esse produto que foi comprado é exatamente como a especificação dele, para que o comprador não saia comprando mais barato ou fora das especificações. Aí a norma, ela pede que essa ordem de compras tenha uma análise crítica, uma aprovação. E não é só canetear. Essa aprovação é verificar se você está comprando o produto certo, que foi requisitado, a quantidade certa, do fornecedor aprovado. Tem tantas coisas que eu preciso avaliar nessa OP. Tá vendo que isso é uma preparação que eu tenho que fazer antes? Senão eu vou chegar lá no compras, eu não vou saber o que eu tenho que avaliar. O que eu vejo? Aí você chega lá e se perde. E olha que a auditoria, gente, é tanta informação que se você não anotar tudo o que você tem que ver, você vai esquecer. E ele serve para te conduzir no tempo da auditoria. Meu Deus, eu tenho que olhar tudo isso e já passou meu tempo e eu não terminei. Você não pode ficar atrasando que vira uma bola de neve. Então, é a amostragem com base naquilo, avaliar, ser criterioso,
anotar tudo o que você busca de evidência. Ah, você viu um procedimento? Você tem que anotar o procedimento, a versão dele. Você tem que ver se ele atende à norma. Aí você vai olhar eu olho o meu registro, que o registro, nesse exemplo que eu dei, procedimento de compras é a diretriz, a ordem de compra é o meu registro. Então, qual é o número da ordem o número dessa OC? De que data? Quem foi o fornecedor? Qual é a quantidade do produto? Tudo isso eu vou anotar como evidência. Tá? Até porque se eu não anotar o nome do produto, do fornecedor, como que eu vou avaliar o produto e a ordem de compra para conferir depois lá no meu almoxarifado? Ok, pessoal? Então, eu faço uma preparação da auditoria para quando chegar na condução eu já saber. Aí eu vou lá buscando as evidências. E conforme eu for olhando as evidências, eu vou anotando tudo. Se preferir, já pode levar o computador, já vai redigindo no próprio relatório, né? Cada auditor tem o seu jeito. Eu, particularmente, levo o computador. Porque esse negócio de escrever e depois ter que redigir é retrabalho, né? Eu só não levo o computador aonde oferece risco ou onde eu não tenho permissão. Por exemplo, eu vou entrar numa sala limpa, eu não posso levar o computador numa sala limpa, né? Ou eu vou auditar uma etapa do processo que oferece risco, não vou poder levar. Um risco eletromagnético, não vou levar. Se não, eu levo o computador junto e vou redigindo. Então, eu preciso ter uma condução. Dentro dessa condução ainda, nós precisamos auditar os processos de uma forma lógica. Aquele auditor que é muito... quer atropelar as coisas, não vai dar muito certo, né? Então, ele precisa ter a condução aí para poder fazer auditoria, tá? Eu vou auditar o almoxarifado, eu não posso chegar lá já querer saber como que ele faz a separação para mandar para a produção. Não, eu tenho que chegar de uma forma ordenada. Como que você recebe os produtos? Você tem a ordem de compra para comparar com a nota fiscal quando chega? O que você inspeciona? Como que você inspeciona? Onde você registra? Cadê o procedimento que me mostra como que você faz isso? Aonde que você guarda? Cadê a quarentena? Se tiver um produto não conforme, o que você faz com ele? Aonde você registra? Onde que está a área de não conforme? Aí, esses produtos que estão conforme, depois que você inspecionou, o que você faz? Como que você identifica? Como que você guarda dentro do endereçamento do teu estoque? Como que você controla o teu estoque? Como que é a acurácia dele? Inventário cíclico, rastreabilidade. Como que você movimenta os itens conforme a tua OP? Então, tá vendo? Tem que ser de uma forma ordenada. Senão você vai se perder e não vai conseguir fazer a auditoria como deveria, tá? Sempre lembrando que durante a coleta das evidências, o auditor não acha, não infere. O auditor trabalha só com evidências objetivas, ok? Aí você conduz toda a auditoria, verifica todos os requisitos, anotou tudo o que você fez, o que você viu. Terminou aquele processo, você vai para o próximo, e assim por diante, até terminar. Lá no final da auditoria, nós temos a reunião da equipe. Quando é só um auditor, ele mesmo tem um tempinho para colocar as ideias ali antes de chegar na reunião de encerramento. Agora, quando nós fazemos uma auditoria com uma equipe, nós não vamos todo mundo junto e misturado. Nós vamos separar. A Marquelita vai fazer a auditoria do processo, daí nós temos ali o Lucas que vai fazer no outro, a outra pessoa vai fazer no outro, a outra vai fazer no outro, e assim por diante. Quando chega no final da auditoria, nós precisamos ter essa breve conversa para fazer a reunião de encerramento, porque eu não sei o que o Lucas viu durante a auditoria. Então, será que ele teve oportunidade de melhoria? Será que ele viu não conformidade? Será que está tudo ok? Coletou todas as evidências? Teve alguma dúvida? Que é natural, né? Ter dúvidas. Aí, quando alinhar essas ideias, que isso é rápido, vamos para a reunião de encerramento.
Pessoal, tanto a reunião de abertura quanto a de encerramento são reuniões rápidas. A de encerramento, às vezes, leva um pouquinho mais, porque pode surgir alguma dúvida ou tem alguma explanação a mais que você precisa fazer. Mas também não são reuniões muito longas, tá? O que nós fazemos na reunião de encerramento? Nós vamos agradecer os auditados, falar dos pontos positivos, porque uma auditoria não é só ponto negativo. Tá? Falar dos pontos positivos, falar que se teve algum produto, algum documento confidencial que não vai nada do seu conteúdo, apenas o nome pode te chamar o título do documento, mas nada do seu conteúdo ela vai para o relatório, tá? Agradecer, comentar. Aí sim, você pode falar sobre se foi detectada alguma melhoria ou alguma não conformidade. Mas você também não precisa entrar em detalhes, porque depois vai estar no relatório. A intenção da reunião de encerramento não é expor ninguém, hein? Você já conversou com o auditado durante a auditoria? Se você detectou uma melhoria ou uma não conformidade, você já explicou, já orientou, já está tudo certo. Não é o momento de expor. A auditoria não tem esse foco, é melhoria. Explicar que foi por amostragem. Então, se caso alguns processos sabe que tem alguma falha que precisa ajustar, que não foi pego na auditoria, a auditoria não está lá para pegar a não conformidade, está lá para avaliar a conformidade, né? Então, que os processos façam os ajustes para não pegar numa fiscalização, não pegar um cliente vem fazer auditoria e percebe essas falhas, né? Agradecer e estabelecer o período para entregar o relatório, porque você não pode se estender muito, né, para a entrega do relatório. E depois fazer a avaliação, o acompanhamento aí das não conformidades, tá? Das tratativas. Quando a equipe auditora é da mesma empresa, você já pode, vai lá, abre a não conformidade, faz as tratativas, verifica a eficácia e encerra. Porque depois, numa próxima auditoria, o auditor só vai olhar e vai verificar se realmente foi tratado, encerrado, e verificar se teve eficácia, e a eficácia é ver se não tem a reincidência. Quando é um auditor que vem de fora fazer auditoria interna, geralmente só vai ser avaliado as tratativas numa próxima auditoria, tá bom? Mark, como que funciona em auditoria de certificação? Auditoria de certificação é outra regra, eu não vou entrar muito em detalhes, porque o que importa para nós é a auditoria interna, que é o que nós temos que fazer. Tá bom? Aí, pessoal, o que fazemos com as não conformidades quando detectamos? Porque daí são os processos, o auditor só detectou, quem tem que tratar é o dono do processo, tá? Porém, como que o auditor aborda as não conformidades durante uma auditoria? Não é assim, poxa, não conforme? Como que pode? Não conformidade tem todo dia. Não existe mundo perfeito. Existe a perfeição. O que não pode ter é reincidência nas não conformidades, tá? Então, veja só, quando nós detectamos uma não conformidade durante a auditoria, qual é a postura do auditor? É orientar, é abordar de forma positiva, tá? E de forma positiva é não fazer julgamentos, não mudar a expressão, não mudar o tom, não fazer crítica. Não esqueçam que daqui a pouco você será o auditado, tá? Ao contrário, que bom, né? Porque daí tem a oportunidade de corrigir e não tem mais esse problema, que pode trazer problemas aí até de bola de neve dentro de uma empresa. E também, se corrigir, não vai pegar numa inspeção sanitária, numa auditoria de cliente, né? Isso ajuda muito a forma que você aborda a não conformidade. E quando
que se caracteriza uma não conformidade em auditoria, pessoal? Quando o requisito não foi atendido, que a norma pede e não foi feito, ou quando a prática está sendo feita diferente do que foi definido no procedimento, ou quando a prática não é eficaz. Um exemplo de prática não eficaz. Eu tenho um indicador que não me indica nada, é só um colorido. Ele não me serve para indicar se eu estou melhorando ou se eu estou piorando. Eu faço um controle ambiental lá, que é o meu produto de 2 a 8, mas eu monitoro uma vez no dia. Aquilo não serve para nada, porque de 2 a 8, 20 minutos com queda de luz, por exemplo, eu já começo a perder a temperatura do ambiente. Então, se eu deixar para ver uma vez por dia, já perdi meu produto. Então, são exemplos de prática não eficaz. Tá vendo que o auditor não infere e não acha no D2? A não conformidade se caracteriza quando eu não atendi um requisito, quando a prática é diferente do que foi definido, ou a prática não é eficaz. Ok? Aí a ação corretiva. O que o auditor deve fazer quando ele detecta a não conformidade? Ele deve informar, comunicar, orientar e redigir a não conformidade. Registrar. O auditado, que é o processo auditado, deve identificar, registrar, implementar a ação imediata, investigar a causa raiz para tratar o problema, que são as ações corretivas, né? Eu investigo primeiro, descubro a causa, aí é que eu vou implementar a ação corretiva. Depois ele vai verificar a eficácia da ação dentro daquele prazo e o auditor vai avaliar a eficácia para encerrar a não conformidade. Tá bom? Ok, pessoal? Então, aqui é a orientação referente à abordagem da não conformidade durante uma auditoria. Agora, nós vamos verificar a característica do auditor. Tá? Antes de falar a característica do auditor, vamos falar um pouquinho sobre o relatório, porque nós vimos lá na etapa, ó, que nós temos o planejamento, já falamos da auditoria, e nós temos que fazer o relatório. O relatório, ele tem que constar todas as evidências coletadas durante a auditoria. Vou mostrar um exemplo para vocês. Todo mundo está vendo? Esse aqui é o relatório que eu uso, né, da minha empresa, da Quali Marshall, Serviços Empresariais. Essa é a auditoria que eu fiz daquele planejamento que eu postei para vocês, ó. Esse é o planejamento e esse é o mesmo relatório daquele planejamento. Então, nós temos aqui, ó, o nome da empresa, a data, o escopo da auditoria, auditoria interna de conformidade para a fabricação de produtos para a saúde, a representante da empresa, o método da auditoria, método presencial e interativa por amostragem. O auditor interno sou eu. Aí tem a observação, se tiver alguma aqui. Reunião de abertura, aí eu tenho a data, os assuntos que foram tratados e todos os participantes. Reunião de encerramento, também o que foi tratado e todos os participantes. O nome das pessoas, isso aqui não é regra, tá? O relatório é de acordo com o auditor. Cada um tem o seu jeito. Você tem que ter, a norma ela fala o que tem que conter no relatório e o que não pode ter, mas a estrutura é tua. Então, pessoal, nesse relatório, ele não pode conter informações confidenciais, evidências que não foram alinhadas com o auditado, principalmente não conformidades. Você só pode pôr no relatório aquilo que você
evidenciou. Não pode ter críticas, porque você não está lá para criticar, e sim avaliar o sistema de gestão, ok? Aí você precisa ter o nome das pessoas auditadas. Eu gosto de colocar tudo num único lugar, porque facilita a minha vida depois quando eu for buscar as evidências referente a eles, tá? Então, eu tenho o nome aqui e as funções, olha. Aí a estrutura do relatório, com todas as evidências coletadas. Então, qual era o escopo? O escopo completo, porém, tem algumas exclusões da norma que não se aplica para essa empresa. Aí eles estão aqui, ó. E a justificativa, não vou colocar no relatório, a justificativa estava no manual da qualidade. Daí embaixo eu coloco que todas as justificativas, ok. Tá? Aí eu venho fazendo o relatório de acordo com a estrutura da norma. Nesse caso aqui, está na estrutura da 13485 e eu harmonizei a RDC 16 nela, porque elas se casam bem, né? Pessoal, o relatório ele tem que ser simples, objetivo, direto e dissertativo. Nada de narrativo, de, nossa, primeira, segunda e terceira pessoa, que fica o ó. Ele tem que ser em redação aí dissertativa. Simples, objetivo e direto. Olha, manual da qualidade. Estabelecendo o manual da qualidade, o macrofluxo, gerenciamento de risco. Aí eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Do sistema, manual a política da qualidade, escrita no manual, que é o nome do manual, na versão tal de tal data, estruturado na RDC e na 13. Aqui, olha, arquivo de produto, estabelecido no procedimento tal, versão tal de tal data. O relatório, ele tem que ser rastreável. Se eu não colocar todas as informações, como é que eu vou conseguir acessar essas informações quando eu for pegar o relatório? Tá? Vou pegar aqui, ó, responsabilidade da direção, foco no cliente, política da qualidade, planejamento, aqui está a política e os objetivos, controle de mudanças, olha, diretriz estabelecida no procedimento tal, versão tal, tal data. Aí o formulário, onde que registra? Ó, controle de mudança registrado no formulário tal. Qual foi a mudança? Responsabilidade, representante da gerência, comunicação interna, revisão gerencial e assim por diante, pessoal. Eu vou passando aqui porque não tem... São muitas páginas, né? 34 páginas, eu não vou passar tudo para vocês. Aí eu vou pegar aqui um exemplo, ó. Calibração, deixa eu chegar lá. Aqui, ó. Na parte de calibração, controle de equipamentos, né? Inspeções e testes. As diretrizes de calibração estabelecida no procedimento tal, título, a versão, a data, e o que o procedimento estabelece, que eles são calibrados anualmente, é controlado e registrado no formulário tal, que é o controle de calibração, manutenção, na versão tal. Quais foram os instrumentos? O nome do instrumento, a tag, porque a norma pede identificação, de que setor que ele pertence, o número do certificado, a calibração e a próxima. Então, todos os instrumentos verificados estavam calibrados. E assim por diante, tá? Aí, a norma, ela diz o quê? Que nós temos que ter as evidências e registro. Aqui são as oportunidades de melhoria. Qual é o requisito da norma? E as oportunidades de melhoria relatadas, tá? Não conformidades. O requisito da norma, porque temos que colocar isso, e a 19.011 estabelece
qual é o requisito da norma que não foi atendido e a descrição da não conformidade. Tá? Então, nós tínhamos lá um procedimento estabelecendo uma diretriz que não estava sendo cumprida e todos esses formulários estavam fora da estrutura documental. Outro exemplo aqui, ó. Lá no capítulo 6.2 da 13 e 2.3.2 da RDC, ó, não apresentado o registro de treinamento da RDC, de acordo com o procedimento de assistência técnica dos técnicos tal. Aqui, ó, o outro requisito, 7.4 e o 2.5 da RDC, não apresentado a avaliação de performance do fornecedor transportador a rodonaves. Tá vendo? É simples, objetivo e direto. Depois, o relatório da auditoria, conclusão, se estava ou não satisfatório. Nesse caso aqui, eu fiz uma somatória de 69 itens, eles atenderam 82%. Então, foi uma auditoria considerada satisfatória. Se vocês forem ver, 34 páginas, eles tiveram aí praticamente meia página de não conformidade, e quando eu fiz uma avaliação do risco dessas não conformidades, elas eram pontuais. Nada que afetasse diretamente a qualidade e segurança do produto, então foi considerada satisfatória. Agora, se tivesse alguma não conformidade aqui que oferecesse risco, aí mudaria o critério de avaliar, ok? Então, pessoal, é só para vocês terem ideia o que tem que compor um relatório de auditoria. E ele deve ser entregue de forma rápida para que as pessoas possam tomar as suas ações, tá? Aí terminou a auditoria, entregamos o relatório, e depois vamos acompanhar aí as não conformidades, a tratativa das não conformidades e das oportunidades de melhoria. Mark, o que é uma oportunidade de melhoria? É quando eu não tenho a não conformidade, mas se eu não tratar, ela pode se tornar uma não conformidade em algum momento. Querem avaliar lá esse relatório? Vamos pegar uma oportunidade de melhoria aqui, para vocês só analisarem. Por exemplo, aqui, ó, no 7.5.1, incluir no formulário expedição do produto acabado todas as informações pertinentes ao pedido, produto, lote, quantidade, cliente, nota fiscal, conferência dos produtos, volume, transportadora, cheque da transportadora e assinatura do motorista. Mas isso aqui, eles faziam num outro documento e não no relatório da expedição, e ficava solto. Aí eu sugeri incluir todos esses dados que estavam num outro documento no próprio formulário de expedição. Por quê? Porque como ele ficava solto, em algum momento eles iam precisar e iam se perder. Como aconteceu no dia que eu pedi, se bateram, até encontrar onde é que estava a inspeção que estava citando no procedimento, que tinha que registrar o pedido, o produto, o lote, quantidade, Aí eu dei essa oportunidade de melhoria. Agora, o que acontece quando você não atende uma oportunidade de melhoria? Na próxima auditoria, ela se transforma numa não conformidade, se você não tratar. Porque isso é vulnerável para o teu sistema. Se você não tratar, em algum momento vai dar o BO. Tá? Outra melhoria, ó, melhorar a metodologia de avaliação e satisfação dos clientes. E definir uma porcentagem de clientes a serem avaliados ao mês. Porque isso não estava bem claro. Tá? Um outro exemplo aqui, ó. Incluir no registro mestre de produto o formulário liberação de lote dos produtos na tolerância para a gramatura delas. Estabelecer a tolerância máxima do clipe. Porque isso é normativo, né? Mas eles faziam, mas não incluíam, não tinha no registro mestre. Tinha em todos os documentos, mas não tinha no registro mestre.
Aí eu dei uma oportunidade de melhoria. Ok? E não conformidade é não conformidade, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as características do auditor. Pessoal, o auditor tem que auditar melhoria. Então, o auditor não está lá para sabatinar ninguém. Não está lá para ser o sargento que vai olhar o serviço dos outros. Você está olhando o sistema de gestão para ver se está sendo atendido a norma. E quando você faz auditoria, você espera que está sendo atendido. Agora, se caso tiver uma não conformidade, está tudo bem, vamos tratar. Tá? Então, procurar oportunidade de melhoria, ajudar aí na detecção de potenciais melhorias, tá? Para prevenir que isso aconteça, tá? Explicar a finalidade. O ser amigável não é assim, oi, querida. Não, o amigável é tratar bem as pessoas. Você não precisa destratar e nem ser grosseiro com ninguém, você não está lá, você não é Deus. Você está lá para ajudar a melhorar o processo. Então, você precisa tratar bem as pessoas com educação, que educação é bom e todo mundo gosta, né? Não destratar, não desrespeitar ninguém, ok? Deixar o auditado explicar que ele tem direito de explicar seu processo e ter uma postura positiva. Aqui nós temos um exemplo, ó, de postura negativa. Não pode ser crítico, agressivo, não aceitar o ponto de vista do auditado, ou achar que o auditado fez está errado porque você não concorda. O auditor não está lá para concordar, você está lá para verificar as evidências de conformidade. Às vezes o teu ponto de vista não é o melhor, o processo não é teu, como que você vai dar pitaco naquilo que você não conhece e não domina? Você tem que respeitar. Agora, se você pode ajudar a melhorar, você vai dar uma oportunidade de melhoria, explicar e mostrar o quanto isso pode ser negativo. Tá? Agora, o fato de você chegar lá e falar, está errado, não existe errado. Se está atendendo a norma e está funcionando, como que está errado? Tá bom? Agora, você pode sugerir, né? Mas não é o momento, deixa para sugerir depois do brainstorming. Na hora da auditoria não é hora de sugerir nada, né? Depois reúne, faz um brainstorm, cada um expõe a sua ideia, escolhe as melhores ideias e vê o que dá certo. Até porque nem sempre o nosso ponto de vista vai dar certo. Aí a habilidade do auditor, nós temos que ter julgamento criterioso. Se você não for criterioso, como que você vai auditar? Você tem que ter paciência, tem que ter atitude profissional, hein? Muito auditor interno da própria empresa não tem muito profissionalismo. Vai muito puxar a farinha aí para aquele que é amigo, para aquele que ele não gosta muito, ele quer ferrar. Que tipo de auditor que quer ferrar as pessoas? Sendo que você está auditando o processo. Auditor é melhoria do processo. Isso é você ser honesto. Você está ajudando a melhorar a empresa. Não está lá para favorecer ninguém e nem sabatinar ninguém, prejudicar ninguém. Ok? Isso é ser honesto, avaliar o processo, como ele é. Ser disciplinado e um bom planejador. Então, pessoal, o fato de ser auditor não nos coloca melhor do que ninguém. Você está auditor, acabou a auditoria, você não é mais auditor. Você não é mais auditor interno. Ok? Então, nós estamos lá para melhorar o processo onde nós trabalhamos. Precisamos respeitar os auditados.